Olá! Hoje vamos mergulhar numa das tradições mais antigas e, sinceramente, mais curiosas de Portugal, a Vaca das Cordas, em Ponte de Lima. É um ritual que mistura o sagrado e o profano, séculos de história e um touro a que todos insistem em chamar vaca. E vamos começar precisamente por aí, pelo grande paradoxo disto tudo. O protagonista é um touro imponente, com quase 500 quilos. Mas a festa chama-se Vaca das Cordas. Porquê? Bem, a resposta está bem lá no fundo, enterrada nas várias camadas da nossa história. O palco para tudo isto é Ponte de Lima. É uma das vilas mais antigas e bonitas do norte de Portugal. E claro, as suas ruas medievais e a sua identidade cultural tão forte são o cenário perfeito para um ritual com raízes assim tão antigas. É importante perceber que isto não é um evento que acontece a qualquer altura. Não, acontece uma vez por ano com uma precisão quase religiosa, na véspera do feriado do Corpo de Deus, pontualmente às 6 da tarde. Esta ligação ao calendário da Igreja é uma pista fundamental para percebermos o seu significado. E quão antiga é esta tradição? Ora bem, a primeira referência escrita que temos é de 1646. Já havia um código de posturas da Câmara a regular o costume. Isto diz-nos que a prática clara é muito mais antiga, perdida naquilo que as crónicas chamam de bruma imemorial do tempo. Ok, vamos lá a isto. Primeira parte. Uma vaca que é um touro? Está na hora de resolver este mistério do nome. Nos dias de hoje, a vaca das cordas é na prática isto: um touro bravo, muito forte, a pesar para aí uns 500 quilos, que é conduzido pelas ruas num espetáculo de coragem que atrai milhares e milhares de pessoas. Mas o nome, esse teima em contar uma história diferente. E aqui está a chave. O nome vaca não é um erro, é uma espécie de fóssil histórico. É um vestígio na nossa língua que guarda a memória da ligação do ritual a lendas antigas de uma deusa vaca e a cultos pagãos de fertilidade que já existiam muito antes do cristianismo. O nome sobreviveu mesmo quando o protagonista mudou. E agora vamos para a segunda parte para ver como estas camadas de história se sobrepõem. Vamos falar das raízes pagãs e do ritual cristal. Esta cronologia mostra uma evolução que é, no mínimo, fascinante. A tradição começa num culto pagão, evolui para uma vaca brava em 1646, mas depois há uma mudança muito curiosa. No século XIX, o animal passa a ser uma vaca mansa, que era provocada antes de ir para o matadouro. Só no século XX é que o touro bravo assume o papel principal e transforma o ritual no espetáculo que conhecemos. E esta tabela ajuda a perceber melhor as mudanças. Em 1646, a lei obrigava os moleiros a conduzir a vaca brava e quem não o fizesse pagava uma multa. Em 1720, a multa quase triplica, o que mostra que o evento estava a ganhar importância cívica. E depois, claro, a grande viragem no século XIX para a vaca mansa, que nos confirma que o ritual que vemos hoje é, na verdade, uma construção bem mais recente. Vamos avançar. Terceira parte. Vamos ver como é que isto tudo se desenrola na prática, hoje em dia. Os passos sagrados e profanos. O ritual moderno é uma coreografia muito precisa. Primeiro, a partida da casa do Conde da Aurora, que liga a festa à nobreza local. Logo a seguir, talvez o ato mais simbólico de todos, o touro é subjugado, amarrado à igreja matriz, numa afirmação muito clara do poder cristão sobre o pagão. Depois é abençoado com vinho tinto, forçado a dar 3 voltas à igreja e só então é que é libertado no areal para o grande clímax popular. Mas olhem para este relato do século XIX de Miguel Roque dos Reis Lemos. Ele descreve um ritual muito diferente. A vaca mansa era amarrada e provocada com aguilhões e bastonadas para enfurecer. É um contraste brutal com a prática de hoje, que usa um animal já bravo, por natureza, e onde os defensores dizem que não há crueldade de propósito durante a corrida. E isto leva-nos, claro, diretos ao debate dos nossos dias. Quarta parte. Tradição versus ética. O debate moderno. O ponto de partida para esta discussão pode ser este número. Comprar o touro para o evento custa cerca de 5.000 euros. É um investimento económico muito significativo, que mostra o valor que a comunidade dá a esta tradição, mas que também acaba por alimentar o debate sobre o seu propósito. E o debate, como se pode imaginar, é polarizado. De um lado, os defensores veem a tradição como um jogo de respeito, uma parte da sua identidade cultural, onde o animal não é ferido e as cordas servem apenas para segurança. Do outro lado, os críticos apontam para o enorme stress psicológico e pânico do touro, chamam à prática medieval e argumentam que a vida do animal é encurtada por mero entretenimento. Então, com tudo isto, qual é o futuro de um ritual tão complexo? Vamos à quinta e última parte. O futuro de uma tradição antiga.
O ponto essencial é este. A Vaca das Cordas é um palimpsesto cultural, ou seja, uma sobreposição de história pagã e cristã que se tornou um pilar da identidade local. Só que a sua sobrevivência depende da capacidade de se adaptar às novas normas éticas sobre bem-estar animal. A comunidade procura agora um equilíbrio entre preservar o seu património e responder a estas novas sensibilidades. E isto deixa-nos com uma última pergunta para refletir. A Vaca das Cordas já evoluiu de um culto pagão para um ritual com uma vaca mansa e, mais tarde, para um espetáculo com um touro bravo. A questão que se coloca agora é se a sua próxima evolução vai conseguir reconciliar um passado de séculos com os valores do futuro. No fundo, será que uma tradição consegue sobreviver à sua própria história?